A paz, meus queridos, minhas queridas. Neste vídeo eu quero falar sobre o alcoolismo. Eu vou falar a experiência que eu vivi durante toda a minha vida com meu tio. Eu já falei nos outros vídeos. Eu quero falar sobre o meu ex, que foi uma experiência terrível de alcoolismo que eu tive com ele. E não que a pessoa tenha culpa, gente, não que a pessoa faz as coisas e depois vem a culpa ou o arrependimento, mas a pessoa não luta para parar, para mudar. Então, é uma dependência, uma doença. Sem contar que tem os demônios ainda que agem por trás, né, da vida dessas pessoas. Então, nós podemos ver em Gênesis 9:21. Vocês peguem a Bíblia de vocês e vão olhar. É o primeiro livro da Bíblia, né? Que fala sobre a criação do mundo, depois vem o dilúvio. Enfim, aí tem Noé, né? Noé, ele se embriagou, né, de vinho. E olha que não foi bebida forte, né? Como hoje que tem vários tipos de bebida. O meu marido mesmo gosta de pitu e bebida forte. E quando mistura, misericórdia. Então, o que aconteceu com Noé? Ele tomou tanto vinho que ele perdeu a consciência, que ele ficou até nu, ele se escandalizou, né, perante a família. O álcool, ele provoca isso, escândalo, causa muito constrangimento, percas, trabalho, família, separação, doenças físicas, enfim, são muitas coisas, né? A moral do homem acaba também. Minha gente, é muito complicado. Tem que procurar ajuda, porque sozinho a pessoa não consegue. Então, lá em Efésios 5:18, vai falar assim, que não vos embriagueis de vinho, mas vos encheis da presença do Espírito Santo. Em momento algum, Deus fala, nem julga, nem condena a bebida, mas tudo que é em excesso, né? E o homem exagerou, hoje criou bebidas mais fortes e tudo mais, mas sempre existiu o vinho, né? E nas festas sempre tinha o vinho, e o vinho, ele embriaga. Então, é tudo que é em excesso. Se você for capaz de tomar uma taça de vinho, apesar que tem igrejas que não aceitam, né? Porque tudo é o exagero, tudo na vida que você fizer. Se você fizer com ordem e decência, mas o problema é o exagero, né? Então, nem tudo é permitido, né? Tudo nos convém, mas tudo não é permitido. Tudo está ofertado para nós. Tudo, o pecado de todas as formas, mas não é permitido para nós. Se nós quisermos viver uma vida de obediência, uma vida correta, ser exemplo e não passar por esse tipo de coisa, nós temos que evitar. Isso faz parte da carne e nós lutamos contra isso. Eu já bebi, já tomei cerveja, já provei também assim de bebida forte, mas nunca fui dependente. Eu sempre tive bebida aqui dentro da minha casa, quando meu marido vivia aqui, e mesmo sem viver, sempre tinha para ele. E eu nem tava nem aí, entendeu? Agora também aquela coisa, quando começava, aí tipo não tinha controle. Eu podia passar o tempo que fosse, mas eu não me contentava só com um copo de cerveja. Então eu resolvi parar. E nem todo mundo tem a cabeça para beber, né? Então, o álcool, eu até anotei aqui, o álcool ele causa alteração na consciência, na memória. De forma exagerada, ele leva a efeitos psíquicos como euforia, prazer, né? A pessoa que bebe fica eufórica, sente um prazer momentâneo. Aí aquilo é tão bom para ele que quer beber mais, mais e mais, não importa o que vai acontecer, quer beber mais e mais e mais. E vai aumentando, né, a bebida, e vai mudando de bebida, e uma coisa leva a outra. E redução de concentração, esquecimento.
causa também a dependência, né? Que você, como eu falei, que a pessoa quer sempre mais. Só que a pessoa que é alcoólatra, que é doente, ele não aceita, ele não admite que esses sintomas são da bebida. Ele sente, como eu falei, necessidade de beber mais e mais, né? Fadiga mental, física, aquele cansaço excessivo que só passa quando bebe. É uma tremedeira, já amanhece o dia com uma tremedeira. Isso é quando a pessoa já está dependente, uma tremedeira infeliz. Distúrbio do sono, só dorme se beber. Alteração do metabolismo, né? Os órgãos já começam a se alterar, o fígado, né? Os rins, o estômago. Alterações de humor, a pessoa fica mal-humorada pra dedéu. Agressividade, a pessoa fica muito agressiva, né? Não aceita ser confrontado. A pessoa guarda para si, quando tá bom, as coisas, ou fica calado até, né? Mas quando bebe, bota tudo para fora. O meu era assim, minha gente. Misericórdia. Sim, aí quando faz essas besteiras, né? Aí vem um sentimento de culpa. Aí fica deprimido, mas faz de novo. Aí vem a perda e o interesse pela vida, pelas coisas que dava prazer sem ter a bebida, tipo, perde o interesse pelos estudos, pelo trabalho, pelo exercício. Por exemplo, o meu ele gostava de malhar. Nossa, ele ficava, sabe, ele perdeu o interesse. Ele não estava aguentando malhar, porque fica cansado, né? O corpo totalmente cansado. Aí quando voltava da academia, bebia, né? Por onde passava. Então perde o interesse, não tem mais sonhos, objetivos na vida. Só beber, beber, beber. Perde clientes, perde. Até se for concursado, tiver um trabalho fixo, perde também. Imagine quem depende de cliente, como o meu depende de cliente. Aí perde a credibilidade, as pessoas não confiam mais. Enfim, sem contar que perde casamento. O meu se divorciou da primeira por causa da bebida, né? A gente não chegou a casar, mas por causa da bebida e da prostituição, que as duas associadas é terrível, também tivemos que nos separar. E com essa terceira que ele tá, que era amante dele, ela tá vivendo a mesma coisa, porque ele não mudou. Ele bebe todos os dias. Ele chega aqui em casa para pegar minha filha para ir para a escola, ele chega se tremendo. Ele deita no sofá e fica pelo menos 5 minutos, porque ele parece que não aguenta ficar em pé. Eu não sei como ele ainda trabalha. Enfim, tem que beber. Ele não é daqueles que acorda para beber, mas ele bebe meio-dia e bebe muito à noite. Sim, já falei, né, dos efeitos e tudo mais, né? Deus não aprova essas coisas, né? Enfim, então, aconteceram aqui em casa muitas coisas desse tipo. Eu vivi muitos episódios, muitos mesmo. Tinha umas vezes que eu procurava não confrontar. No dia seguinte eu falava com ele. Mas teve vezes que eu confrontei, porque a gente vai também adoecendo junto. A pessoa que vive com um dependente químico tem que viver no psicólogo para poder ter estrutura, né, para conviver. Tem que ter uma religião. Tem que estar em comunhão com Deus, tem que buscar a Deus. Não é fácil, não. A gente adoece junto. Eu desenvolvi ansiedade desde o meu tio, né? E com o meu marido aumentou a ansiedade. Você é muito confrontada, muito afrontada. Você é muito esculhambado, com palavras duras, palavras de baixo calão. Nada tá bom. E ainda eles têm as amantes, né? Que quando estão com as amantes, bebendo com elas, farrando, fazendo a vida curtindo o mundo, passeando, que a gente que quando é cristã a gente não quer, porque eu cheguei a ser chamada de chata, de louca, de fanática, porque eu não queria mais viver aquela vida com ele, eu queria outra coisa. Então o diabo usava a boca dele para falar
você não ora tanto, cadê o seu Deus que não te dá um emprego bom? Cadê o teu Deus que tu tá sem cliente? Mas deixa que as minhas clientes não estavam vindo por causa dele, porque sabiam que ele era agressivo, que ele esculhambava e não estavam mais vindo. E o pecado em si que estava nele também estava na minha casa, estava nas nossas vidas, porque eu estava com ele. Então, se não estava dando certo para ele, também não estava dando para mim. Desse jeito. E eu não enxergava isso. Mesmo assim, eu orava, eu lutava. No próximo vídeo eu vou falar como eu busquei o tratamento, de uns surtos que ele teve quando ele não bebia. E ele dizia que queria parar e tudo, mas ele dizia que não conseguia. Então, eu comprava bebida para ele beber em casa, para poder ele não beber nos lugares, para não, por conta de que ele vinha dirigindo. Mas era pior que em casa ele bebia, aí vinha com raiva. As amantes cobrando dele, enchendo a paciência dele, ele vinha descontar em mim, aí bebia em casa, era pior. Eu passei a não comprar bebida. Ele colocava no carro, aí ele tapeava aqui, ia no carro, fechar a porta do carro e ele bebia lá. Aí dava uma golada muito grande que mudava rapidinho. Ia para a igreja com ele saía da igreja e ia beber, já mudava o comportamento. Aquela comunhão que a gente teve, aquele culto maravilhoso, já entendeu como é difícil conviver com uma pessoa alcoólatra. Aí as pessoas dizem, fulano não teve paciência. Meu Deus, Deus sabe a paciência que eu tive com aquele homem. Como eu tive paciência com ele. Tive até demais eu tive. Eu cheguei no meu limite. Para minha saúde mental e da minha filha, eu dei um basta. Mas eu vivi muitos anos e convivendo, foram 4 anos, convivendo mesmo. Diariamente foram 4, mas juntando tudo, né? Que antes da minha avó falecer, ele já estava há 2 anos e meio já aqui, entre aspas, né? Mas com os 4 anos que a gente conviveu, eu empurrando com a barriga, não vou me separar porque é feio separar, eu vou dar mais uma chance, ele vai mudar, a bebida, vamos ter paciência, a família mandando ter paciência, não quero minha filha sem pai, o povo vai falar de mim, e empurrando com a barriga e sofrendo, adoecendo e a minha filha vendo aquilo, né? Porque não é um bêbado que chega quietinho, não, que tem bêbado que bebe, vai dormir, é uma bênção. Meu Deus, eu conheço relatos de mulheres que diz que o marido é melhor bêbado do que sem beber. Mas o meu, infelizmente, era agressivo, com palavras. E ele não, só ele estava certo. E falava muito alto e fazia muita vergonha aqui no bairro com os vizinhos. Mesma coisa ele tá lá, mesma coisa. Então o problema não são as mulheres que ele viveu, e sim ele. E eu disse a ele que ele poderia viver com 10, 15, 20 mulheres. Ele não ia dar certo com ninguém, porque o problema é nele se ele não mudar. Entendeu? A pessoa tem que se tratar. E no caso dele, ele teria até que se internar, porque ele não consegue o tratamento em casa. Mas ele não pode ser interno, porque ele não. Ele depende do trabalho, depende de clientes, tem filhos para dar pensão. E a pessoa tem que aceitar a internação, viu, minha gente? Porque o meu tio, ele era levado à força para ser interno e quando ele saía, os 3 meses que ele passava na clínica, quando ele saía, ele ia beber. Então não adianta querer botar o paciente à força numa clínica, porque eles sempre voltam pro vício. A pessoa tem que querer o tratamento, entendeu? Porque tem muitos relatos, tanto a bebida como a droga, né, o entorpecente. A pessoa tem que querer, né? Tudo na vida você tem que querer largar. Tudo de ruim. A prostituição, o crime, tem que querer. Não adianta forçar, entendeu? No próximo vídeo eu falo pra vocês.